Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 19 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando nesse momento aproximadamente $64.200, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,7%. Nas últimas 24 horas, as principais criptos estão em queda, como o exemplo do próprio Ether, segundo maior criptoativo do mercado, que nesse momento está cerca de $3.400, com uma desvalorização de aproximadamente 1,6%. De qualquer forma, no dia de ontem, dia 18 de julho de 2024, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um saldo positivo. É verdade que foi o menor valor dessa semana, foram apenas 583 Bitcoins que foram comprados no dia de ontem pelos ETFs de Bitcoin Spot. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia que os ETFs continuem acumulando. Nossa comparação de sempre, só no dia de ontem foram mais do que 450 Bitcoins, que é a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação diariamente. E para fechar esse assunto de ETF, muitos rumores de que as negociações do ETF de Ether Spot vai começar na próxima semana, no dia 23 de julho. E praticamente todos os ETFs de Ether que serão listados em breve estão temporariamente isentando ou descontando taxas à medida que as rivalidades entre os emissores esquentam antes das listagens previstas para a próxima semana. Os descontos promocionais das taxas de administração estão variando de isenções totais a reduções de taxas de aproximadamente 50% e variam de duração de 6 meses a 1 ano. Alguns descontos também expiram quando os ETFs atingem um determinado montante de ativos sob gestão. No total, 7 dos 10 ETFs de Ether Spot propostos estão promovendo cortes de taxa. O Grayscale Ethereum Trust e o Invesco Galaxy Ethereum ETF estão optando por não participar da disputa de taxas. Vale ressaltar que o da Grayscale provavelmente vai ser o mesmo cenário que foi no caso do Bitcoin. A Grayscale já tinha um fundo de investimento, um trust que não era negociado em bolsa, que era exposto em Ether, assim como tinha no caso do Bitcoin. Então ele ganhou judicialmente o direito de transformar esse trust em um ETF. Então ele já vai começar essa corrida com uma grande quantidade de ativos sob gestão. Por isso que, inclusive, mesmo perdendo bitcoins quase todos os dias, o ETF de Bitcoin Spot da Grayscale é o segundo maior do mercado, com 271 mil bitcoins sob gestão. Vai ser a mesma estratégia que eles vão fazer no caso do ETF do Ether. Então eles não estão competindo por taxa. O outro outlier, o ProShares Ethereum ETF, ficou para trás um pouquinho no processo de registro e não deve ser listado na próxima semana. Então a gente não sabe ainda a taxa do ETF da ProShares. Os emissores apresentaram a última rodada de registro S1 alterados para novos ETFs de ETH Spot propostos no dia 17 de julho, após a SEC supostamente sugerir esse dia 23 de julho. Então, as administradoras estão fazendo essas modificações quase que todos os dias para atender a demanda da ETF. O da Franklin Templeton emergiu como líder na corrida de taxas. As taxas de administração são totalmente isentas por 1 ano ou até que o fundo atinja $10 bilhões em ativos sob gestão. A taxa base, de qualquer forma, da Franklin Templeton é também a mais baixa de todos os outros, com 0,19. As taxas dos outros estão variando entre 0,20 e 0,25. A única grande exceção, de fato, vai ser o da Grayscale, que é o que a gente já tinha conversado, que optou por manter sua antiga taxa de administração de 2,5%. No caso do ETF de Bitcoin da Grayscale, é de 1,5%. E a gente tem visto que todo dia sai Bitcoin. Então, no caso lá do Ether, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão começar com uma taxa de 2,5%, enquanto os outros estão entre 0,2% e 0,25%. Então vai ser sangria todos os dias. Falando agora em segurança, no dia de ontem, dia 18 de julho de 2024, uma das maiores exchanges indianas, a WazirX, foi hackeada e perdeu mais de $200 milhões. E, de acordo com algumas análises, o grupo responsável por fazer esse ataque hacker de aproximadamente $235 milhões, para ser mais exato, foram os famosos hackers norte-coreanos do grupo Lazarus. Vale ressaltar que essa carteira que foi hackeada dessa exchange indiana era uma carteira que a gente chama de multi-sign, ou seja, multi-assinatura, onde precisa de múltiplas pessoas confirmando as operações para que ela de fato aconteça. Então a gente ainda vai aguardar maiores informações sobre esse caso, porque aparentemente o Grupo Lazarus já vinha trabalhando há algum tempo na tentativa
de enganar a exchange para poder cometer esse ataque hacker que resultou nesse roubo de mais de 200 milhões de dólares americanos. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre regulação. De acordo com reportagens locais, o governo grego está planejando estabelecer uma estrutura de tributação para criptomoedas e ativos digitais que atualmente não reconhece. No último dia 15 de julho, o jornal diário grego Ektarimeni relatou que até setembro um comitê especial terá apresentado suas descobertas sobre criptomoedas e ativos digitais ao Ministério de Economia Nacional e Finanças. Uma solução para lidar com criptomoedas será proposta e até janeiro de 2025 espera-se que as criptomoedas sejam incluídas na tributação. O jornal afirmou que os lucros provenientes de negociação de criptomoedas e ativos digitais seriam tributados com ganhos de capital provenientes de venda de valores imobiliários a uma taxa de 15%. Vale ressaltar que o mercado cripto na Grécia, de uma forma geral, está começando a florescer agora. Então é natural que com o aumento dessa base de usuários, esse aumento dessa adoção, o governo passe a olhar com mais, entre aspas, carinho e comece também a querer uma fatia, que comece a querer tributar de alguma maneira. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio na semana que vem. Valeu!